2022 marca o ano do cinquentenário da colonização ao leste do Paraguai por famílias que saíram aqui do Vale do Taquari. Para contar melhor essa história e conhecer as famílias que saíram aqui do Vale, resolvi fazer as malas e embarcar então rumo ao Paraguai. Foram 15 horas de viagem de ônibus até Foz do Iguaçu, de lá a travessia com o mototáxi até a rodoviária de Cidade do Leste. Lá eu pegando o ônibus então em direção a Santa Rita, que é uma das cidades também colonizada por descendentes, por familiares aqui do Vale. E aí depois o contato que a gente já tinha estabelecido com o morador de Santa Rosa del Mondaí se seguiu para a cidade então onde as primeiras famílias se estabeleceram, isso lá no início da década de 70, famílias tradicionais aqui do Vale e que começaram a abertura das lavouras, das roças em uma região completamente de mata, então sem nenhuma infraestrutura naquele local e que hoje se tornou uma área de produção de grãos, uma área com um valor agregado na produção agrícola. Então, conta pra nós como é que foi a tua vinda pra cá, quando tu saiu de Canudos do Vale, lá, 11 anos tu tinha na época, né? Tinha 11 anos, daí viemos pra Toledo, né? Em 1961. E daí, 13 anos depois, vim pro Paraguai. Comprei em 71, um ano depois eu vim de muda já. 72, 73, né? A região se desenvolveu rápido com a determinação dos imigrantes que a partir da década de 80 passaram a ser conhecidos como brasiguaios. Minha esposa é de Lajeado, de Forquitinha, né? Qual a família lá? Imish. Eu sou família Peters. E eu saí do Rio Grande do Sul, tinha um ano e meio de idade, né? Fomos morar no Paraná, Toledo. Aí ficamos 6 anos lá, depois viemos para cá, tinha 7 anos de idade e viemos para cá, estou aqui até hoje. Meu pai comprou terra aqui no Paraguai, era em 1972. Morávamos em Três Saltos, distrito naquele tempo o distrito de Arroio do Meio, hoje deve ser distrito de Travesseiro, uma coisa assim. Aquela região então, Arroio do Meio, Travesseiro. Chegamos aqui 11 de fevereiro de 1976. Em 76 pensamos em vir no Paraguai, porque o sogro da mulher já veio diretamente de Forquitinha morar aqui em Santa Rosa, no Paraguai. Vocês tinham uma propriedade lá em Forquitinha? Não tinha nada como eu falei antes. Jeg sin kom, der var Ivo Kisch, der hat Kombi gehabt und er hat immer lotação no Paraná gemacht, esquina de Piranga. E da hat wie wir rausgekommen sind, der ist dann gekommen, dann war der Gaston Pilger, der hat unsere Wanderschaft gebracht und die Familie ist gekommen mit Ivo Kisch bis Foz do Iguaçu. O processo migratório, incentivado em primeiro momento pelo governo paraguaio, permitiu transformar áreas de mata nativa em vilarejos e, a partir dos anos 90, obtiveram autonomia de cidades. Com isso, também despontaram os empreendimentos voltados ao agronegócio. Foi um dos pioneiros aqui, inclusive foi um dos que deu o nome a esse lugar, Santa Rosa, né? Ele com mais 2 companheiros, e a visão que eles tiveram naquela época de entrar aqui no meio, num sertão fechado, no meio do mato, é um pouco difícil de entender. A gente mistura as línguas aí, já não fala nem bem mais o português, mas tinha um convite do presidente na época, ele convidou as famílias, principalmente descendentes europeus, né?
para vir aqui desbravar, para vir aqui cultivar essa terra vermelha aí que hoje nós vemos que é uma terra muito boa e na época ela também era barata, né? Um primo do pai, do outro lado, que comprou uma fazenda muito grande do Stroessner, que era o presidente na época, o general, era época de ditadura. No começo já, né? E daí veio uma migração de Lajeado, de muitas famílias de Lajeado e de Toledo, começou a vir principalmente alemã e italiana, que mais vieram, né, na época, colônia alemã. Der Papa und mein Bruder, die sind so einen Monat erst daher gekommen und da haben sie ein Haus gebaut. Haben sie Holz gekauft an der Schneidmühle und da haben sie ein Brederhaus gebaut, sind für die ganze Familie rein. In der Zeit waren wir noch 10 Stück daheim. Und da sind wir nachher gekommen sind, haben wir unser Haus schon gehabt, da unsere Wohnung. Já tinha tanto de moradores, mas muito pouco. Aqui mesmo onde eu estou morando, abrimos lugar no meio dos tocos. O mato era derrubado, mas abrimos lugar no meio dos tocos para fazer uma casinha. Aqui era tudo matão, né? E abriu depois ainda, né? Mas lá no começo era tudo mato. Como é que fizeram para morar naquela época? Porque eles estavam abrindo a vila já, né? Aí fizemos paraco na vila. Eu fiz um paraco assim, trouxe um pouco de madeira, talpa, e 5, né? A metade foi feito com 5, o resto era assim, chão batido e tudo. Mas a gente sofreu muito no começo. Não tinha hospital, não tinha escolas, não tinha dentistas, não tinha nada. Os recursos eram em Foz do Iguaçu. As famílias que saíram do Vale do Taquari protagonizaram um avanço importante na região e compõem diferentes estruturas, tanto no aspecto econômico quanto político. Entre eles, Egumar Kremer, que está no 2º mandato de vereador em Santa Rosa del Montaí. Foi difícil, né? Chegar aqui não foi fácil, era tudo mato, não é igual hoje, vocês chegando aqui, né? Hoje vocês estão vendo uma coisa linda, lavouras, e em 76 a gente chegou aqui, sabe, abriu um lugar para poder vir até aqui. Mas viemos de mudança em 78, né? Com uma situação, como se diz, era tudo artesanal, como a base da enxada, da foice, da motosserra, também já era nessa época, e fomos avançando, né? Meu pai veio aqui no meio desse mato aí, pensando na agricultura, só que era um sertão fechado, daí para quem que tu vai vender? Tu vai cultivar o quê? Vender para quem? Você não tinha nem comércio, não tinha nada, né? Meu pai derrubaram 2 hectares de mato, fizeram um ranchão assim, e aí plantaram mandioca e milho para criação do bebê, e um pouco de arroz, feijão, na época tudo dava, porque não tinha problema de insetos ou fungos, né, como tem hoje. Hoje você tem que trabalhar com inseticida, fungicida forte, porque não tem nada, mas você produz sem uma tecnologia, né? Naquela época não, tudo que você plantava você produzia e não precisava de fertilizantes, nada, né? Então você plantava, você cultivava para o consumo próprio, vários anos, né? A maioria já vieram com recurso pouco, né? A maioria que vieram antes assim, no rotório, tinha mandioca, né? A gente 10 quilômetros ia de bicicleta pegar mandioca. Quem ia, pegava para trás, que morava nas barracas, pegava mandioca para todos, né? E outra semana outro ia, né? Assim era, né? Die erste Pflanzung, was wir gemacht haben, war eine Familie. Und dann haben wir Bohnen gepflanzt und Maniok und Kartoffeln. Ja, da sind wir mal hin, die Zuckerpflanze gegangen. Da hat man keine Zuckerpflanze gekriegt daran. Hier pflanzen heute noch kein Zucker, hier gibt es die. Ja, das geht gut. Wir haben immer Zucker gehabt. Wir tun das heute nicht mit Pflanzen fürs Vieh, weil das ist viel Arbeit. Heute tun wir mit Silagen schaffen.
Então a gente trabalhou nesse sistema uns 3, 4 anos, assim, ajudando os outros a plantar e a colher, porque naquele tempo não era plantar e colher, não tinha muito cuidado, né? Não tinha muito mato, não tinha ainda para se preocupar com mato e inseto e essas coisas, também praga, não tinha nas lavouras ainda. O que se plantava naquela época? Já se plantava soja. Soja, milho, feijão, arroz. Eu lembro que eu ajudei a colher trigo, a manual, né? Cortar com foice e pilhar e guardar para fazer uma farinha melhor, né? Porque geralmente se fazia pão de milho, pão de trigo, então era só nos dias especiais. Né? A região que tem na agricultura sua força econômica também preserva os hábitos e costumes do Brasil. A paixão pela dupla Grenal, o esporte amador, as comidas do sul, entre o churrasco, também o chimarrão e ainda a bocha 48 são algumas das características preservadas no cotidiano dos brasiguaios. Os moradores de Santa Rita e Santa Rosa del Mondaí se preparam para um novo momento, muito voltado à expansão industrial. Apesar das divergências políticas e culturais, o sentimento de quem vive do outro lado da fronteira é ter encontrado sua pátria e tem orgulho por tudo que conquistaram apesar dos desafios. Com a mudança do nosso presidente, que é o Alfredo Stroessner, até ali a gente veio com um sistema de critérios dentro do país, mas depois teve uns 20 anos aí que foi bastante complicado. Uma dificuldade muito grande quando teve um senador da República do Paraguai que começou a incomodar e citar a violência de raças, falar mal dos brasileiros, e citou a violência, até falou de matar os brasileiros. Então, talvez foi uma das piores épocas nossas, foi escutar isso na TV. Bandido brasileño, bandido, invasor, ahora deforestando el país. Hay que matar acá por lo menos 100.000 brasileños bandidos. A gente tinha que fazer alguma coisa, né? Como acabamos de mencionar, sabe, havia vários fatores que sempre era problemática e eu sempre tive pensando que um dia nós tínhamos que solucionar esses problemas. E hoje os problemas você soluciona muitas vezes através de política, né? E como a gente cada vez foi se acercando mais e apareceu as oportunidades e a gente foi buscou e teve êxito. Temos os últimos 2 presidentes que passaram por nós abriram as portas e disseram assim, sabe, bem-vindo e trabalha, né? Então a parte do preconceito assim não é mais como era. Hoje eu tenho hoje o mesmo direito do que aquele que é o paraguaio nasce daqui, como se diz, o nato, tem hoje o mesmo direito. Assim como tudo vai evoluindo, tudo também vai evoluindo junto e vai tendo uma visão e pensando, o negócio desse pode ser bom no futuro, pode melhorar a qualidade de vida, a tua situação, né? Utilizava grãos e defensivos agrícolas, né? Hoje eu tenho indústria também, faço comunho de trigo, faço farinha, mas é uma coisa, vai entrando no teu caminho automaticamente. Isso para te dar uma explicação certa, não saberia nem te dizer. Tu vai adquirindo algumas coisas e parece que aquilo é teu caminho, tem umas máquinas aí, pode ser um negócio bom, vai melhorando. Foi assim que aconteceu o negócio de indústria comigo. Nossa região é uma região de oportunidades, ainda tem muita coisa para desenvolver. E um país onde é que falta muita coisa é lugar de oportunidades. Eu acredito que o Paraguai está em plena expansão industrial. Porque a agricultura aqui, nós temos uma agricultura de ponta, né? Nós não perdemos aqui para os países do primeiro mundo em produção. A disponibilidade de eletricidade, o preço da energia. Tem um projeto no Paraguai que é para as empresas e fábricas brasileiras que o custo é reduzido ao mínimo possível para dar mão de obra aqui. Eu acho que o Paraguai tem muito a crescer ainda. A gente vê um grande futuro aqui. Hoje a minha terra natal é aqui no Paraguai, não é mais no Rio Grande.
esses relatos trazem uma nova perspectiva sobre o Paraguai, diferente do lado do comércio, a gente conhece, mas também em relação à produção agrícola muito forte, no leste do Paraguai, na fronteira com o estado do Paraná, e é justamente a coragem que as famílias aqui do Vale tiveram em ir para lá e justamente começar uma vida do zero, né? Com a produção no início sem grandes maquinários, né? Praticamente sem nada, e hoje da forma como estão muito bem instalados.